Então você precisa ajudar essas pessoas a não errarem de novo. Aí eu parei, pensei. Eu e a Débora, a gente tinha conversas assim, fora do sério. Eu falei assim, é verdade. Mas eu fui amadurecendo aquilo ao longo de 2018. Eu tive tanto medo desse processo do falar dos meus erros e falar de mim e falar do que aconteceu comigo, que eu fiquei sem voz várias vezes ao longo de 2018. Quem me acompanha lá no Instagram, lá no Diástase na Prática, que não era Diástase na Prática, era Roberta Nascimento. Roberta Nascimento já era Roberta Nascimento, porque foi um processo, né? Eu tive que mudar de Roberta Gabriel para Roberta Nascimento, aí o Diástase na Prática veio só em 2019, não, 2018 era Roberta Nascimento. Era isso mesmo. Vem até uma login diferente. Gente, vocês vão olhar aí que vocês vão ver que tem história. Começou com a Academia da Gestante, depois veio o login Roberta Nascimento, agora que é Diástase na Prática. Eu cheguei a ficar sem voz várias vezes no Instagram. Eu não conseguia fazer stories. Eu comecei a ficar com medo de falar, o meu rosto encheu de espinha em 2018, gente. Vocês não têm noção. Eu passei um perrengue para acabar com as minhas espinhas. E nesse processo eu aprendi tanto sobre mim. Eu aprendi tanto sobre o meu feminino. Eu aprendi tanto sobre o poder da minha voz de transformar vocês aí desse lado. Um dia a gente vai bater um papo mais profundo sobre isso, porque isso é uma parte da minha história que vai ficar um pouco mais pra frente. Mas para eu ganhar a coragem, a força de estar aqui falando daquilo que era o mais difícil para mim, eu tive que me preparar. Em 2018 foi esse ano do chacoalhar, onde vieram essas mulheres incríveis que me trouxeram essa força. Veio Carol Castro, veio a Débora Nascimento, depois veio Roberta Rodrigues, depois veio Juliana Alves e depois veio Aline Dias. Então essas 5 mulheres, elas foram assim cruciais para que hoje eu estivesse aqui falando sobre diástase para vocês. Porque talvez eu continuaria falando de diástase disfarçadamente, de forma preventiva, através da gravidez, e eu não fosse realmente fazer esse boom em falar para vocês sobre isso. Não que elas tenham me divulgado, porque ninguém fez nada disso. Rolaram algumas matérias na mídia sobre isso, mas sempre de forma muito discreta. E, na verdade, foi uma mudança na minha cabeça. Eu mudei uma forma de pensar, eu comecei a pensar diferente, eu comecei a pensar em realmente me transformar para transformar mais pessoas e comecei a sentir vontade de falar para mais pessoas. E 2018 foi vindo essa necessidade, muito forte. Final de 2018, eu me silenciei. Eu entrei num processo de silêncio, de internalização. Quem é minha aluna sabe o quanto isso é poderoso e quanto isso é importante. E quanto que às vezes eu falo assim, silencia, para e ouve a voz do seu coração. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. Já reparou que mais atrás eu contei que quando a gente não para, não silencia, não ouve a voz do coração, quando a gente tem dúvida e a gente não sabe o que fazer, a gente não decide, não ouve, a vida vai lá e dá na tua cara e você é obrigado a fazer o que tem que fazer? Dessa vez eu parei e eu comecei a ouvir o que elas estavam falando. Eu comecei a questionar por que elas estavam aparecendo na minha vida. Porque acredite você, eu nunca tive o telefone da Carol, um dia ela me ligou. Eu nunca tive o telefone da Débora Nascimento, um dia ela me ligou. Eu nunca tive o telefone da Fernanda Gentil, um dia ela me ligou. Um dia, eu não da Maíra, Maíra me mandou um e-mail, foi a primeira a saber que ela estava grávida, antes até do marido. Gente, eu nunca fui atrás dessas pessoas. Por que essas pessoas começaram a falar comigo e a me procurar? Eu comecei a questionar, por que eu vivi tudo isso? Por que tudo deu errado para mim? Você deve olhar para mim hoje e falar assim, a vida dela deu tudo certo. Não, não deu tudo certo. Nada ainda deu certo. Quem sabe no terceiro dá certo. Te reza e torce. Vai que dá certo, porque até agora não deu certo. Eu não tive nenhum dos meus dois partos, o parto que eu queria. Eu tive a diástase, tive depressão, eu tive tudo
tudo que pode dar eu já tive. Se eu não tive um, tive no outro. Você pode ter certeza que eu tive. E eu falei, por quê? Era para eu ser canal, era para eu pegar esse dom de falar, esse dom de comunicar, que é natural meu, e de verdade, assumo, para dizer, é natural, e falar com vocês, né? E eu fui aprendendo muito na convivência com essas meninas, o que era, né, ganhar dimensão, o que é falar para muitas pessoas. Porque quando a gente entra no YouTube, grava um vídeo e joga no YouTube, a gente acha assim, vai acontecer uma mágica e o vídeo vai viralizar e vai acontecer e daqui a pouco você vai estar ganhando. Não é assim que funciona não, tá? Se fosse assim eu já estava ótima desde 2017, no caso não estamos assim. E a gente tem que lidar com essas expectativas, com as frustrações, entender esse processo todo. E nesse meu silêncio de 2018 eu tomei uma decisão. Ia parar o canal do YouTube. Olha, eu tinha acabado de voltar, né? 2 aninhos ali, super feliz. Mas eu decidi parar o YouTube. Decidi parar porque o YouTube não é tão simples quanto parece ser. Precisa de tanta consistência quanto o Instagram. Precisa que você faça um vídeo um pouquinho mais elaborado do que o Instagram faz. É uma plataforma que exige um pouco mais e eu realmente precisava buscar soluções mais rápidas e de custo mais baixo. O Instagram me trazia essa velocidade, um custo mais baixo, e eu realmente estava a fim de fazer uma expansão diferente. Eu ainda não sabia como, por isso eu me silenciei para olhar para dentro e descobrir qual ia ser a forma que eu iria me comunicar com essas mulheres. Eu precisava resolver a minha autoestima, porque eu estava muito afetada, de verdade. Se eu tivesse com a sobrancelha por fazer, eu não colocava a câmera e gravava um stories. Eu nunca ia estar aqui na frente para vocês, se eu não tivesse com a unha perfeita, se eu não tivesse com o cabelo perfeito, enfim, corpo perfeito. E eu nunca me sentia perfeita. 2018 foi realmente um ano que mexeu muito comigo. As espinhas mexeram muito comigo, eu me escondi muito. Foi um ano que metade de 2018 eu meio que sumi assim das redes sociais e me paralisou, sabe? Então nesse silêncio, foi um silêncio total, gente. Assim, eu parei de postar, eu parei de falar com todo mundo em rede social, tudo se calou para eu entender o que eu iria fazer para 2019. Aí eu fiz aquela lista de metas, sabe? De 2019. Essa lista aí que você deve estar fazendo. Sei que deve estar. Que às vezes a gente não cumpre, né? A gente fica empurrando de ano em ano. Vocês repararam que eu sou uma pessoa que gosta de viver o processo, né? Eu estabeleço metas e eu vou lá e cumpro as metas. E foi isso. 2018 foi um ano decisivo na minha vida, onde eu parei, silenciei, ouvi a minha mulher que existia dentro de mim e comecei a entender o que ela queria. O que ela queria de mim? Qual era a minha missão aqui nesse canal? Por que eu tô voltando para esse canal? Qual é a missão que eu tenho nesse canal aqui? No próximo vídeo eu vou te contar o que aconteceu em 2019 e qual era a minha decisão. Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, ó. Clica nesse botão vermelho que tem aqui do meu lado, se inscreve no meu canal e aproveita daquela apertadinha no sininho para você receber todas as notificações, saber todas as vezes que eu vou estar mandando vídeo novo. E para ficar mais pertinho de mim, você vai lá no meu Instagram, no meu dia a dia, porque hoje eu tô liberta, eu tô solta, eu super converso com você. Eu posso estar com a unha por fazer, eu posso estar com a sobrancelha meio esquisita, mas lá no Diachas e na Prática eu tô sempre falando do meu dia a dia. Falando um pouquinho mais sobre minha maternidade, sobre o meu dia a dia de trabalho. Então não perca a oportunidade de estar mais perto de mim, dentro de todos os meus canais de comunicação, porque hoje eu estou disposta a contar tudo que eu vivi em relação à recuperação da minha diástase e do meu corpo depois da gravidez. Até o próximo vídeo!